No programa Visões da História, entrevistamos o professor Helênio Campos da Silva Lima, que vai nos contar sobre os colégios instalados na vila de Nova Friburgo no século XIX. Nova Friburgo se transformou em um local escolhido por bons colégios, pois no século XIX se acreditava que as condições climáticas das montanhas favoreciam o aprendizado escolar. Olha, a primeira escola pública, ela surgiu com a chegada imediata dos colonos suíços e, por ocasião, eles, inclusive os responsáveis pela colônia fizeram uma festa muito grande e quando o inspetor responsável pela mesma, que era o professor, era o inspetor Malheiros, prometeu uma série de coisas, inclusive a construção de um prédio muito bom para a escola, além de outros empreendimentos. Acontece que nada foi feito, ficou tudo na promessa. Sendo que a primeira escola pública funcionou num dos cômodos, numa das salas do Chateau, que é aquele prédio, era o único prédio, digamos assim, de um certo tamanho que poderia, então, abrigar uma escola. Pois bem, então, nessa ocasião, havia pelo menos um grande número de crianças em idade escolar. Mas, depois, esse número de crianças foi se diluindo, foi diminuindo gradativamente, por uma série de razões. Algumas porque foram para mais longe do centro, tá? E como não havia estradas boas, apenas picadas, quer dizer, era difícil a locomoção delas e a sua chegada até a escola, que era, como dissemos, um dos cômodos do Chateau. Esse Chateau foi uma fazenda, né? Chamada Fazenda do Morro Queimado. E pelo aspecto dela, então parecia um castelo, por isso o nome, então, Chateau. Bem, com os colonos suíços veio o primeiro professor, né, da escola pública de primeiras letras. Chamava-se ele Pierre Boaventura Bardi. Ele veio bem recomendado, ele era considerado mestre régio de primeiras letras, né? E foi professor, né? Inclusive, a gente estava aí, Lelac, que era lá próximo a um cantão suíço de onde ele veio. E então, esse professor instalou-se num dos cômodos do antigo Chateau e aí ministrava suas aulas. Acontece que o salário do professor já era pequeno, já começou pequeno. Parece que na ocasião ele recebia 180 mil réis. Bom, e além do salário do professor, ele também recebia uma espécie de ordenado, né, ordenado esse que todos os colonos também receberam, né? Ele não tinha vantagem, né? Ele recebia como professor e como colono, tendo recebido, inclusive, uma terra para cultivar. Bom, o professor Bardi começou a dar suas aulas com alguma dificuldade, porque os cômodos já eram bastante usados nesse chateau e, além do mais, como o ensino era subordinado à Câmara Municipal e a Câmara Municipal não tinha muitos recursos, então faltava um mobiliário para acomodar todas as crianças. Portanto, com muita dificuldade ele conseguiu ir levando. Isso a partir de 1820.
Mas o Bardi, depois de algum tempo, ele começou a fazer coisas que não eram muito corretas. Depois de algum tempo, a escola dele foi transferida para uma casa baixa, na parte mais central da cidade, e, obviamente, alugada pelas autoridades municipais. E ele, depois de algum tempo também, ele passou a alugar uma segunda e uma terceira casa. Quem pagava era a Câmara Municipal, para ir funcionar. Uma casa para onde ele abrigava a família dele, uma outra casa onde funcionava a escola e uma terceira casa ele começou a utilizar como pensão. Então ele abrigava visitantes que passavam pela cidade, que se demoravam por algum tempo. Exatamente. Então ele começou a exorbitar na tarefa do magistério. E até que em 1824 ele acabou sendo demitido. Então não ficou muito tempo. A escola ficou praticamente 1 ou 2 anos sem professor. Com isso, o número de alunos diminuía cada vez mais. E uma coisa interessante é que desde o primeiro momento, já com Bardi, já se notava a presença de meninas. Portanto, meninos e meninas. Poucas, mas estavam presentes. Bom, solicitado pelo chefe da colônia, as autoridades, então, da província do estado do Rio, puseram à disposição de quem quisesse lecionar e estivesse qualificado. Queria chamar a atenção para o seguinte: nessa época não havia nenhuma escola de preparação para professores, né? Então, o professor, quando assumia, era baseado apenas na capacidade intelectual desse professor. Ele era um autodidata, né? E do ponto de vista da pedagogia, ele não tinha nenhuma, né? Mas, desde que soubesse, que tivesse uma boa moral, isso era importante, como fator de admissão, e tivesse algum conhecimentos, pelo menos conhecimentos básicos, em relação à língua, e também as ciências em geral, ele era, então, submetido a um concurso e, uma vez aprovado, ele começava a lecionar. O Bardi, então, foi substituído em 1824 por um professor alemão.